Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Como vocês sabem, e eu já propaguei nas chamadas, o nosso convidado de hoje é o Padre Paulo. Mas antes de começar as entrevistas, eu queria pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim esse programa vai crescer. E queria também agradecer aos nossos colaboradores. Amazon Norte Construções e Serviços Limitada. Há mais de 25 anos, ajudando a construir um Amapá melhor. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. O nosso convidado de hoje, Padre Paulo, é uma pessoa que sabe tudo. E eu queria saber com ele qual é a influência da religião junto à terceira idade. Vamos lá? Como vai, padre? É um grande prazer e uma honra estar com o senhor aqui no nosso 70 a mais. É um prazer muito grande estar aqui contigo, com teus telespectadores, pessoal do YouTube, redes sociais, e falando desse tema tão importante, tão urgente para o Brasil e o mundo. Haja visto que daqui a pouco o Brasil será um país de idosos. Exato. O mundo está envelhecendo, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar disso. Né? Com certeza, o Brasil está envelhecendo, o mundo já envelheceu, né? Europa, Ásia, Estados Unidos, e nós precisamos preparar o Brasil, e o Amapá não é diferente, para que possamos enfrentar essa nova realidade. O país, que era um país da juventude, agora será um país da terceira idade. Existe quem fale na melhor idade. Eu acho que a melhor idade é quando eu tinha 40 anos. Mas, em todo caso, hoje eu tenho 73. E tenho um monte de perguntas. Então, para começar essas perguntas, eu queria lhe perguntar qual a influência da religião na terceira idade? Olha, o Brasil é um país cristão, um país que mais de 80% da população se declara crentes, quer dizer, acredita em Deus. Partindo dessa realidade, a religião ocupa um espaço muito grande na vida das pessoas. São duas realidades, Luiz, que eu gostaria de abordar, aproveitar essa oportunidade. Primeiro, a importância da religião. A segunda questão que eu queria abordar contigo é como, de fato, a religião pode agir na vida das pessoas. Porque, a meu ver, nós, por várias questões, não sabemos aproveitar essa ferramenta, que é a religião, para trabalhar a nosso favor. Então, são duas realidades. Eu diria para ti, a religião é fundamental. Eu até diria para você, não tanto, Luiz, a religião, mas a espiritualidade, né? A espiritualidade é fundamental. Hoje, a psicologia, tantas ciências humanas já descobriram que a espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer é essa diferença entre religião e espiritualidade. Depois, nos perguntarmos, de fato, nós estamos sabendo usar a religião ou a espiritualidade para transformar a nossa vida, nos dar qualidade de vida? Eis a questão. Sim, mas a diferença entre a espiritualidade e a religião.
Pois é. O que vem a ser isso? O que vem a ser essa diferença? Pois é, as pessoas, elas não fazem essa diferença. Os próprios religiosos, né, os sacerdotes de todas as religiões, com raras exceções, não fazem essa diferença. Por isso, a, a dúvida e a ignorância do leigo, da população, do senso comum diante dessa realidade. Eu diria que a religião, ela o termo é religar, ela religa, deveria religar o homem com a sua divindade, com Deus, como cada um conceba. Então, a religião é um conjunto de dogmas, de normas, de leis, de crenças, né? Um conjunto de doutrinas. Essa é a religião. Religião é a materialidade da fé. Espiritualidade tem a ver com a sua essência, né? Espiritualidade você é movido pelo Espírito, né? Não importa se é o Espírito Santo, não importa se é Deus, não importa se é uma divindade qualquer. Espiritualidade é o ser humano se conectar com o seu eu interior, com a sua essência, né? Com a sua divindade, com a divindade que existe nele, né? Espiritualidade é o ser humano se conectar com o seu eu interior, com o outro e com tudo que o cerca. E aí envolve a natureza e tudo aquilo que existe na natureza. Isso é espiritualidade. Acima de tudo, eu te diria que espiritualidade, ela te conecta com o teu eu interior, né? Com a tua essência. A religião, ela te conecta com uma série de conceitos, de dogmas, princípios, doutrinas, e nem sempre isso leva o indivíduo a essa conexão que eu chamo conexão cósmica, consciência cósmica. Tá. Aí, dentro da nossa premissa, em que a religião pode contribuir com a terceira idade? Eu digo que a religião ela vai contribuir decisivamente na qualidade de vida dos idosos da terceira idade, à medida que essa religião, esse segmento religioso, ajuda o indivíduo a compreender toda a totalidade da sua existência, não só a terceira idade, mas a sua essência, o conjunto da vida. Quem é essa pessoa? Né? Porque ninguém nasceu idoso, ninguém nasceu com 70, 80 anos. Nós nascemos como todo ser vivo, nascemos pequenos, ser humano, uma criança, né? Começamos a ser desenvolvidos no útero da nossa mãe, né? Ali passamos 9 meses, nascemos, e aí vamos nos desenvolvendo, do zero até chegar a 80, 90. Então, eu penso que a religião deveria ser tão fundamental a ponto de nos ajudar a entender todo esse processo químico, biológico, né, físico, que se dá a partir do momento que nós somos concebidos. Né? Todo esse processo de nascer, viver e morrer. Então, a religião, dentro dessa realidade hoje que nós vivemos, materialista, capitalista, cheia de tantos conflitos, ela exerce um papel fundamental. Por quê? Se você for analisar, se fala muito de crianças abandonadas, mas existem idosos abandonados. E eu diria para você que o número de idosos que vivem na solidão, e sofrem de depressão, e que vivem excluídos do convívio social, eu te diria que são
os idosos a partir dos 70 anos, né? E essa questão do envelhecimento no Brasil não foi trabalhado por políticas públicas, pelo Estado, pelos municípios, pelas secretarias. Então, diante dessa desassistência, dessa falta, da ausência do Estado, nesse processo de envelhecimento das pessoas, a religião, com toda sinceridade, Luiz, eu diria para ti, a religião aqui do Brasil, ela não nos ajuda a envelhecer com qualidade, com felicidade, com alegria, com sentimento de plenitude, um sentimento do existir. Então, a gente precisaria de religiosos, padres, outras lideranças, pastores, enfim, pessoas que tivessem preparados para ajudar os seus fiéis, a sociedade, nesse sentido. Eu costumo dizer para você que nós não somos preparados para morrer, né? Nós não somos preparados para morrer. E à medida que nós nos preparamos para morrer, a gente está preparado para viver, para ser feliz, né? E no Brasil há muito preconceito contra os idosos, né? A sociedade trata os idosos como uma fase final da vida, né? Como se... Inclusive a família também abandona muito, né? Com certeza, com certeza. E a religião, ela é importante nesse processo de preparar as pessoas para enfrentarem a solidão da terceira idade, né? Porém, a família, como você disse, é fundamental, né? Mas, infelizmente, nós temos muitos idosos abandonados dentro de suas casas, né? Muitos idosos explorados, muitos idosos sofrendo de várias comorbidades e que são excluídos da vida social. E a religião, ela teria esse papel importante. Por quê? A religião, ela te dá suporte, ela te dá, ela pode dar fortaleza, segurança, ela pode dar abraço na pessoa, fazer com que o outro perceba que ele não está sozinho nesse processo, né? Pois é, aí a pergunta de Deus. A pergunta que não quer calar, desculpa interromper, já interrompendo. Diga. O ensino da religião na escola não seria um viés para unir mais as pessoas pela religião? Infelizmente, Luiz, e as pessoas que estão nos assistindo, a religião no Brasil, apesar de não ser confessional, acaba sendo confessional. O professor, se for católico, evangélico, espírita, ateu, enfim, a tentação é ele transformar essa educação religiosa numa doutrinação religiosa, né? Entendi. E isso acaba e não prepara ninguém. Com certeza, com certeza. Entendeu? Agora eu te digo que a religião, ela é importante dentro desse processo de amadurecimento do ser humano. O Brasil não nos ajuda. Eu te diria mais, Luiz, a universidade, a religião, a escola, a família, a comunidade não nos ajuda a criar uma sociedade de inclusão. Quer dizer, que os idosos não se sintam excluídos da vida, né, do banquete da vida. Nós, religiosos, não estamos preparados para lidar com essa realidade. Por isso que é muito importante, e eu gostaria, para não ficar falando sozinho, eu gostaria de abordar a questão da espiritualidade.
que é dentro desse processo de espiritualidade que vem a revolução. Com certeza. Não, e eu também acho o seguinte, eu acho que a religião, ela une as pessoas. Até no convívio social, dentro da paróquia, dentro da comunidade, enfim, dentro da sinagoga, seja onde for. Eu acho que o convívio social é importante, porque o idoso ele é levado à margem, ele está sempre à margem. E o idoso não é inútil, pelo contrário. Ele transborda experiência, ele tem muito o que dizer. Né? E eu acho que ele é um elo de ligação entre os jovens e os que não tão jovens. Ele traz uma experiência de vida que precisa ser ouvida, né? Você não acha, não? Isso é fundamental. Eu trabalho com movimento negro, comunidades quilombolas, remanescentes, tradicionais, e eu sou muito chamado para ir acompanhar velórios de pessoas que morrem nessas comunidades tradicionais, Curiaú, Igarapé do Lago, Maruanum, Mazagão Velho, né? E eu observo que essa comunidade, que nós chamamos aqui de pioneiros, pessoas que estão centenárias, com 90, 80, 100 anos de idade, essas pessoas estão morrendo esquecidas. Eu costumo dizer, quando eu estou diante do corpo de uma preta, de um preto ancião, 100 anos, 108 anos, 90, nós estamos incinerando aqui, nós estamos queimando uma biblioteca, é uma livraria, um livro, uma enciclopédia. Por quê? O idoso, ele é tão rejeitado, ele é tão invisível dentro da família, que ninguém conversa com ele, né? E nós precisamos, de fato, valorizar essa pessoa, não tratar como idoso, mas como pessoa. E no Brasil, Luiz, sabe melhor do que eu, o idoso é olhado com muito preconceito mesmo. Muito, Entendeu? muito. E aí, diferente da China, do Japão, por exemplo, né? Nas culturas indígenas, o idoso ele é a maior autoridade dentro da comunidade, dentro da aldeia, dentro da tribo, dentro da família. É o chamado, é o ancião, né? É o que traz, a cultura dentro de si. Né? Isso que eu queria dizer. O ancião, dentro da África, dentro das tribos indígenas, ele faz um elo entre o passado, o presente e o futuro. Exatamente. Ele é o detentor da sabedoria, ele é o detentor do conhecimento, da história, da ancestralidade. Ele faz essa ligação entre o passado e o presente. Né? E eu vejo que nós, não, na escola, na religião, nós não temos essa percepção de ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, né, a terem esse cuidado com os idosos. Os idosos são pérolas raras, eles são uma joia. Né? Quando morre um ancião, um mestre, dentro da comunidade, eu observo que toda a comunidade fica órfã, a comunidade fica menor, porque aquele idoso ele era a síntese da comunidade. A comunidade, inconscientemente, quando olhava para aquela senhora, para aquele senhor, ela se sentia ligada a toda aquela história, aquela ancestralidade, aquele passado. Né? Mas que essa percepção é muito afetiva, não é afetiva. Não sei se você está me entendendo. Quer dizer, é afetiva no sentido que é um sentimento que eu tenho por aquela pessoa, mas não é efetiva, no sentido de fazer com que a comunidade crie espaços, ambientes lúdicos de pertencimento, de segurança, né? Quer dizer, a sociedade deveria ser segurança para essas pessoas, para elas poderem continuar vivendo
né, lúcidas, conscientes, nos ensinando seus saberes, seus conhecimentos, as suas experiências, né? Toda essa sabedoria que cada ancião carrega dentro de si. Eu não vejo no Brasil a cultura brasileira movida pelo preconceito, pelo descarte, impede que a gente tenha aquilo que você falou, essa noção da grandeza dessas pessoas nas nossas vidas, né? O quanto elas são importantes. Quer dizer, aquele idoso, ele é um pedaço de mim, é um pedaço do meu passado, ou é o meu passado inteiro. Por isso que é importante tratar desse tema, principalmente que nós estamos no mês de prevenção da depressão e do suicídio, entendeu? E idosos também se matam. Os idosos estão mergulhados na depressão, na solidão, no vazio. E a gente precisa quebrar esse ciclo de indiferença, de exploração. Infelizmente, meu amigo Luiz, as religiões, elas ainda não se atentaram para essa necessidade e que a religião deveria ser a porta, já que o Estado, já que a sociedade não contribui para a valorização dessas pessoas, para essa riqueza, para esse tesouro, para essa biblioteca que é uma pessoa, a religião deveria. A religião deveria dar segurança e proteger, né? Proteger. Aqui esse cidadão com 80, 90 anos, ele é um bastião da vida, da história, da sabedoria. Isso falta para a sociedade, inclusive para a religião. Pois é, a gente vê, inclusive na família, que ele é o grande totem, né? Ele é o grande baluarte. Né? E aí, quando ele se vai, a família se separa, a família some, desagrega. Ele Sim, era com o certeza. catalisador, né? Ele era Sim. o catalisador dessa família. E como catalisador ele deve ser cultuado, porque ele é que traz o berço da família, ele cria o berço da família. Né? Então, mas a família acaba se desfacelando na medida quando ele não existe mais. Não é isso? E Com certeza. isso tem que ser visto pelas autoridades, tem que ser visto pelas próprias famílias, né? Que usam o idoso, usufruem do que o idoso deixou e ele passa a ser um objeto dentro de casa, sem voz ativa e sem digamos assim, e sem opinião, né? Concorda? E, às vezes, esse idoso, ele é explorado, ele é violentado, ele acaba se transformando no provedor do lar, da Com família. certeza. Ele é que é o provedor, ele é o grande provedor, porque ele é que construiu o patrimônio, ele é que ganha a sua pensão e ainda sustenta todo mundo, né? Com certeza. E aí eu vejo, Luiz, que as religiões, elas têm uma dívida histórica com as pessoas da terceira idade. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa, pedir perdão, né? Porque nós ainda não criamos, dentro das igrejas, das religiões, estruturas de proteção dos idosos, né? No sentido de criar espaços lúdicos para escutá-los, para protegê-los, fazer essa interação com outros idosos, com outras pessoas, com crianças, jovens, né? Enfim, é uma dívida muito grande. Então, quando tu me falas qual a importância da religião na vida do idoso, eu te diria que seria essa rede de proteção, e que, infelizmente, a meu ver, não existe. Agora, eu queria falar um pouquinho, então, da espiritualidade. Como a espiritualidade pode agir dentro dessa rede
de cuidado e de proteção ao idoso. Com certeza, eu acho que o espaço é seu, por favor. Vamos dissecar esse momento, né? Eu acho importantíssimo. Muito obrigado por você tocar Com nesse certeza. assunto. Vamos em frente. Pois é. Então, Luiz, nós existimos, nós somos pessoas, né? Nós somos únicas. Apesar de eu ser padre, acreditar em Deus, eu sou evolucionista, acredito em Darwin, acredito nesse processo biológico do Big Bang, há 4,5 bilhões de anos, aconteceu todo aquele processo de criação do universo, e 3 milhões de anos ou mais, a vida começou a se desenvolver aqui na Terra, e nós, depois de toda aquela ebulição, das grandes feras, dos monstros que habitaram a Terra, o homem nasceu. E há 10 mil anos atrás, o homem deu um salto. Ele saiu das florestas, das árvores, e começou a criar os burgos, começou a criar as cidades, né? As comunidades. Deixou de ser coletor para ser agricultor. E aí, então, começa a complexidade da vida, né? Eu diria para você que o homem, lendo um livro, que o autor defende essa tese, nós fomos criados, gerados para viver 40 anos, né? 40 anos. E também nós fomos gerados para viver, no máximo, no meio de 200 pessoas. Então, veja só, partindo desse princípio, de 40 anos, a gente iria embora na profundidade da nossa potencialidade, sem comorbidade, sem câncer, sem Alzheimer, sem essas doenças ditas da terceira idade. Depois, nós fomos gerados para viver no meio de 200, no máximo 200 pessoas. E a natureza, quando faz isso, eu acredito, foi para nos proteger, né? Dar segurança. Nós começamos a vida no meio de pequenas comunidades, onde todos se conheciam, onde todos eram importantes, onde todos eram elo dentro desse projeto, né? A proteção, o cuidado, a defesa, um defendia o outro, e todos tinham em comum as suas necessidades básicas. Todos trabalhavam juntos, todos coletavam juntos, todos dançavam juntos, amavam juntos, se protegiam, e ao longo desse desenvolvimento social, dando um salto para hoje, por exemplo, você mora em Macapá, com 500 mil pessoas, você mora em cidade de 3 milhões, 4 milhões. Como é que nós vamos viver com saúde mental dentro dessas megalópolis, dessas gigantes cidades? Cada um de nós é invisível, né? E diante dessa realidade da telecomunicação, hoje, cada vez mais, a gente está isolado, está sozinho, entendeu? Então, o que domina hoje na sociedade moderna, pós-moderna, é a solidão, é o vazio, é as pessoas cada vez mais distantes uma das outras. E isso acaba nos adoecendo, acaba nos adoecendo. E depois vivemos numa sociedade que questiona tudo. Quer dizer, eu penso que todas as estruturas, todos os conceitos que foram formados ao longo do tempo e da história, elas quebraram, né? Então, quebrou tudo. Disseram que família não prestava, essa família tradicional, patriarcal, não prestava, né? A política ruiu, a economia ruiu, a educação ruiu, as relações entre as pessoas ruíram, entendeu? Então, hoje, nós não sabemos para onde nós vamos. Nós não sabemos, não apareceu
um gênio para nortear um caminho seguro para as pessoas se reencontrarem consigo mesmas e com as pessoas. E diante dessa realidade, eu vejo que a religião, se não mudar esse conceito de Deus e de contato com Deus e com a realidade, nós vamos perder cada vez mais. Por quê? O nosso problema, Luiz, não é quem é Deus, saber quem é Deus. A questão que se coloca hoje não é teológica, é questão filosófica. Eu creio que todo mundo acredita em Deus. De alguma forma, todo mundo acredita em Deus, mesmo que não tenha religião. Então, a questão que se coloca na mesa não é teológica. Quem é Deus? A questão é quem é o homem? Quem eu sou? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Isso. Entendeu? Essa é que é a grande pergunta. Então, meu amigo, a questão não é teológica, saber quem é Deus. A questão é saber quem somos nós, de onde viemos. E para onde vamos, né? E para onde vamos. Qual o sentido da morte? Qual o sentido da vida? Exatamente. Né? Qual o sentido do mal? Qual o sentido da morte? Exatamente. Existe vida depois da morte? Por que eu sofro? Por que eu existo? Né? Por que o preconceito, a intolerância, o mal? Por que irmão mata irmão? Por que nós vivemos tempos de barbáries? Né? Por que existe terremoto, maremoto? Por que o avião cai e mata 100, 200, 300 pessoas? Né? Por que o meu filho foi assassinado com 16 anos de idade? Por que o meu filho nasceu com câncer? Por quê? Então, esses porquês, eles não são respondidos pela religião oficial. Entendeu? E é uma questão filosófica. E nós precisamos, por respeito, eu nunca aceitei, nesses 34 anos de padre, entrar num velório em que um jovem está sendo velado, uma mãe está sendo velada, e as pessoas dizendo para aquela pessoa que está praticamente morta, do lado de outro morto, te conforma. É vontade de Deus. Não pode conformar, não pode conformar, não tem conforma. Não dá para conformar. Mas aí, o que as pessoas dizem? Te conforma. Foi vontade de Deus, foi Deus que quis, tinha que ser assim, era a sorte, era o destino. Entendeu? Por exemplo, Luiz, uma pergunta que eu, como padre, me faço todo dia. Por que as crianças têm que sofrer? Por que nós temos que sofrer? Entendeu? Você não acha que o purgatório é aqui? Aí nós vamos entrar numa seara muito, muito, muito complexa, porque cada religião tem uma visão da vida do homem, da morte, do pós-morte, né? E não há uma resposta, uma verdade, né? E, por exemplo, os ateus. Então, eu diria para você, respeitando os seus telespectadores, né, os ouvintes, quem está nos assistindo, eu sou daquele que eu não gosto de dar resposta para ninguém. Eu sou filósofo, adoro o existencialismo cristão, mas eu penso que essa espiritualidade deve levar a cada pessoa a se descobrir como ser humano, como pessoa, né? Quem sou eu nesse universo? Né? Por exemplo, eu faço uma pergunta todo dia. Qual a origem do mal? Qual a origem do mal? As pessoas que são vítimas desse mal, elas precisam de uma resposta lógica e responsável e respeitosa. Eu não posso, diante de alguém inocente, que fez tudo certo, dizer que ele está morrendo cheio de culpa, porque Adão e Eva, lá no início, desobedeceram a Deus. Chega a ser infantil, né? Chega a ser uma história infantil isso. Pois é, mas a religião acredita nisso, né? Então,
Por exemplo, eu posso estar até aqui escandalizando alguém, alguém está discordando de mim, mas fé, Luiz, fé é fé, razão é razão, ciência é ciência. Eu não posso misturar as duas coisas, né? Dizer que todo mundo é feliz porque é pobre é mentira. Não pode Dizer, ser feliz, não tem como. Você tem que ser feliz na dizer, plenitude. dizer que todo homossexual é feliz por ser homossexual é mentira. Dizer que ser preto é bom é mentira. Porque só quem é preto sabe o que significa viver numa sociedade intolerante e racista, né? Passar Separatista, né? fome. Muito separatista, não deixa. Nós, Luiz, não podemos glamorizar a morte, nós não podemos glamorizar o mal, nós não podemos glamorizar a dor, o sofrimento, entendeu? Então, eu penso que relativizar. Então, eu penso que a espiritualidade, ela não vem te dar essas respostas, mas ela vem te dar condições para te amadurecer, te fortalecer, crescer e chegar à seguinte conclusão: Deus não é culpado, ninguém é culpado, eu não sou culpado, né? É castigo que eu recebi, né? É julgo hereditário. Não. Quer dizer, é espiritualidade que ajuda a morrer sereno, a viver sereno, sem culpa, sem medo, sem desespero, sem angústia, entendeu? Mas a espiritualidade, ela te conecta com a tua essência, com o teu eu interior, com o teu espírito, com a tua alma. Eu diria que a religião, ela te conecta com outras pessoas que professam aquela religião. A religião, ela te conecta com a liturgia, os dogmas, né? E eu vou falar uma coisa para ti, Luiz, com toda sinceridade de alma. Toda sinceridade de alma. Eu vou dizer só para ti que está escutando esse programa e mais a multidão que vai ouvir depois. Todas as religiões, elas são materialistas. Eis porque nenhuma religião te prepara para existir, para viver, para enfrentar. Viver, meu amigo, é uma tragédia. Viver é um sofrimento. Viver é um caos. Viver é desespero. Entendeu? Não vamos romantizar, dizer que tudo é uma maravilha, tudo é uma felicidade. Não é, rapaz. Não é, não. Entendeu? Agora, no meio do caos, no meio do desespero, da dor, é possível encontrar um sentido. Aí, meu amigo, a espiritualidade te ajuda a encontrar um sentido para tudo na tua vida. A religião, nem sempre. Eis aqui, então, Luiz, a questão do programa de hoje. Qual a importância da religião no amadurecimento das pessoas, no enfrentamento das pessoas da terceira idade, para elas não morrerem como se um boi que vai para o abate, né? E é esquartejado ali, né? Eu não vejo a terceira idade dessa forma. Agora, eu vou te dizer outra coisa. Eu não gosto muito de chamar esse termo terceira idade, melhor idade. Cientificamente, a pessoa depois de 60, 70, nós somos velhos. O termo biológico nós somos velhos, porque nós vamos envelhecendo. O corpo ele vai entrando em decrepitude, ele vai entrando em Ele vai ebulição, degenerando, ele vai desmontando, né? degenerando, ele vai se Exatamente. degenerando, e Exatamente. nós não podemos romantizar, né? Uma pessoa que vai dormir com dor, uma pessoa que acorda com dor, uma pessoa que tem que tomar
10, 15 remédios todo dia. Uma pessoa que perde mobilidade. E o cara vem romantizar isso. Não, meu amigo. Pois é, eu lhe perguntei lá no início, né? Para mim, a melhor idade é quando eu tinha 30, 40 anos. Hoje não. Eu vou te dizer uma coisa, Luiz. Para mim, a melhor idade é aquela que você está vivendo e vive intensamente, cada segundo, cada momento, com sabedoria, com consciência, sabendo que a sua vida é uma passagem. Ali é a tua melhor idade, quando você descobre que você existe e que você não é nada. Você é mais um dentro desse mistério que nós chamamos vida. Tu está me entendendo? Agora, eu digo o seguinte, eu me sinto privilegiado, porque eu tenho 73 anos e estou aqui, ativo, trabalhando, desenvolvendo, em plena tecnologia. E eu vejo que a grande maioria dos idosos da minha idade já, digamos assim, jogou a toalha, né? Já entregou tudo. Não querem mais saber. Né? Eu estou aqui trabalhando, vivendo e altamente produtivo, acho eu. E tudo isso, Luiz, é fruto de uma sociedade que descarta as pessoas, né? O idoso, ele é descartado, ele é jogado fora. Ele não serve mais para nada. Nós somos vistos como objetos. Se você for analisar, esse processo de descarte foi o mesmo processo que fizeram com os negros quando assinaram a lei em 1888, a lei da abolição da escravatura. Tiraram o negro da senzala e jogaram para a periferia, para a rua. Jogaram na rua, sem colocação, sem trabalho, sem dinheiro, sem higiene, sem coisa nenhuma, largado. Pois é. Eu faço essa analogia olhando para o pessoal da terceira idade. Pessoas que foram exploradas a vida inteira, né? Exploradas pelo sistema, exploradas pela família, né? Pessoas que nunca foram tratadas como gente, mas como produtores, pessoas que eram valorizadas à medida que elas traziam dinheiro para dentro de casa, né? E chega um momento que elas não podem mais trabalhar, aí elas são descartadas. Entendeu? Então, esse descarte da terceira idade é fruto de uma sociedade que coisifica a vida, objetiva a vida. Por isso que é muito importante a gente trabalhar isso, a gente discutir, conversar, dialogar, abrir esse discurso, né? Deveria ser tão natural. Eu te diria que eu não vejo a vida assim como um presente de Deus, você chegar aos 90, 100 anos de idade. Entendeu? Eu não vejo a vida assim quantitativamente, pela quantidade de tempo. O que eu vejo é você viver bem, você ser feliz, você produzir, você dar sentido à sua vida, você dar um propósito para a sua vida. E qual é o propósito que nós temos? Qual o objetivo que nós tivemos na nossa vida? Né? O que foi que eu fiz? O que foi que eu transmiti? O que foi que eu aprendi? O que eu aprendi com os meus ancestrais? Eu estou passando os meus netos, meus filhos, para a sociedade. Outra questão, os meus netos, os meus filhos, a sociedade quer me escutar? Ela quer sentar do meu lado, debaixo de uma mangueira, na beira do rio, do Igarapé, e me ouvir, eu contar as minhas histórias, as minhas lendas, os meus conhecimentos, as minhas experiências de vida. Isso acontece muito comigo. Isso acontece muito comigo. As pessoas, você começa a contar a sua vida, as pessoas saem, não te dão ouvidos, né? Não te dão ouvidos. Quando a grande experiência de vida está ali, né? Você está passando aquilo que você
entende como vida, né? Sim, sim, sim. Eu vou dizer uma coisa para ti aqui, eu estou falando esses dias em Macapá, várias pessoas faleceram, pessoas importantes ou não, porque toda pessoa é importante, né? Importante no sentido social, né? Muitas pessoas morreram e faleceu aquela criança ontem aqui em Macapá, 16 anos foi assassinado. Semana passada, um jovem de 30 anos, médico, faleceu. E eu dizia esses dias que, com 7 anos de idade, eu vi a primeira pessoa dentro de um caixão. Eu era criança, tinha 7 anos de idade, vizinha nossa no bairro do Trem. E ali, diante daquela pessoa, primeira pessoa na minha vida, com 7 anos, que morreu, diante daquela pessoa ali, dentro do caixão, aquele corpo, uma tenra idade, eu comecei a ressignificar o conceito de encontro e de valores, né? Porque eu sempre fui um cara inquieto, eu sempre fui um cara, assim, questionador. Eu sempre questionei tudo. Por quê? Por que que eu tenho que sofrer? Por que que tu tens que me bater? Por que que um tem comida todo dia e outro não tem comida todo dia? Por que um anda de paletó e eu ando com uma calça rasgada? Descalço porque não tinha nem sandália. Então eu sempre questionei tudo isso. E eu era criança, e criança comecei, pela dor, pelo sofrimento, a ressignificar os meus valores e meus encontros. E eu penso que, a partir da morte, eu comecei a entender a vida, né? Entender a vida, valorizar a vida e ter amor pela vida. Viver cada dia, cada instante, né? Procurando servir, amar. Eu acredito no amor, eu acredito que as pessoas podem ser felizes, eu acredito que, no meio de tudo, você pode, encontrar um sentido para a sua vida. Eu acho que a espiritualidade, ela te ajuda a fazer isso, sabe? Eu dei uma palestra no Centro Espírita, 2 anos atrás, e era sobre a importância da religião na prevenção do suicídio. E eu dizia: como é que nós vamos pegar a religião como ferramenta para proteger contra o suicídio, a depressão, se as nossas crenças, as nossas ferramentas são todas materialistas, né? E eu penso que a espiritualidade verdadeira é aquela que faz os teus neurônios, o teu cérebro, funcionar, ativar, entendeu? Eu acredito muito na espiritualidade, na força da espiritualidade, que mexe com toda a tua estrutura psíquica, com a tua essência. E aí, a espiritualidade, ela te conecta contigo, com o outro, com a natureza, com Deus e com o universo. Aí eu chamo de espiritualidade quântica, espiritualidade cósmica, entendeu? Você é ser do universo. Você faz parte de todo esse processo de vida belíssimo. E aí, através desse processo, eu vou descobrir que a vida, ela não termina com a morte, né? A velhice, a decrepitude do corpo não define quem eu sou. Entendeu? Padre Paulo, que honra ter o senhor aqui comigo. Eu agradeço Eu que agradeço, Luiz. profundamente a sua presença aqui conosco, suas palavras são sábias e o senhor tem toda a razão. Eu queria, Luiz, Pode ser. se você me permite, terminar esse programa Fica à vontade, fica à vontade. homenageando o Miguel Arcanjo,
que foi um grande artista plástico, pintou a Amazônia, a vida, as pessoas com a sua arte própria. Não sei se você chegou a conhecer o Miguel. Sim, conheci sim. Ele Conheci, sim. faleceu de câncer ontem. Foi ontem. Foi sepultado. E eu quero encerrar esse programa olhando para o Miguel. Esse cara é um ser de luz, um ser fantástico, um ser que passou por esse plano, transformando a tinta em arte, em beleza. Esse cara, ele tinha uma vontade tão grande de viver. Ele tinha 63 anos e há 5 anos ele lutava contra um câncer. Esse cara tinha uma vontade de viver tão grande, uma vontade de viver tão grande, sabe? E eu deixo para você, para os teus telespectadores, teus ouvintes, essa mensagem. Busque um propósito de vida. Não importa se você tem 15 ou 100 anos. Eu conheço meninos de 15 anos que têm cabeça de uma pessoa de 100, quer dizer, 100 projetos, sonhos, ideais, utopias. E eu conheço pessoas de 80 anos com uma vida tão rica, tão bela, tão bonita, acreditando com sonhos, cheio de esperança, inspirando. Cada um de nós é inspiração, não importa se você tem 15 ou 100 anos. Existem pessoas, às vezes, com 100 anos, que elas inspiram mais do que quem tem 30 anos. Não desista de você. Não deixe que as rugas, as marcas do tempo definam quem é você. Nós somos muito importantes para Deus. E todos nós, com certeza absoluta, deixando esse plano, a gente tem que deixar uma marca. Não importa se você é doutor, se você é um gênio ou não. Não importa. Se você transformou a vida de uma pessoa, você é top, você é o cara. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, padre. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez eu agradeço profundamente. E com certeza foi uma honra e um privilégio ter o senhor aqui conosco para engrandecer o nosso projeto. Muito obrigado por tudo. Eu peço desculpa se não atingi o objetivo. Pelo amor de Mas Deus. O limite foi meu. Com certeza o senhor atingiu na mosca, como a gente diz, né? No alvo, no centro do alvo. Muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse homem tem tudo o que dizer, né? Muito obrigado, Paulo e Paulo, pela sua participação. E até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!